Olá, pessoal! O nosso curso de Geografia de hoje traz um assunto bastante atual que também tem correlação com o curso de Atualidades, que é o conceito de Virtual Water, que seria em inglês, né, o nome, mas em português é mais conhecido por água virtual. O que é isso? A maioria das pessoas não sabe. E vamos aqui contar um pouco da história da água virtual. Esse conceito de água virtual, ele surgiu basicamente, né, na conferência sobre água e meio ambiente, que foi realizada em 1992, na cidade de Dublin, ocorreu a adoção da água enquanto recurso, sendo considerado limitado, né? Ou seja, escasso, mas dotado de um valor econômico, ou seja, a água valia dinheiro. Por ser então um bem econômico, ela passou a pertencer ao mercado dependente das leis econômicas, da procura e da oferta, né? Perfeito? Então, há a demanda e a oferta pelos produtores. Condições essas que têm a particularidade de poderem ser reguladas pelo mecanismo de preços. Então, nesse contexto, as transferências de bens entre os países, ou seja, as transações comerciais, passam a tomar uma nova dimensão, uma nova roupagem, no sentido de manter, ao longo do tempo, né, ao longo da cronologia, a sustentabilidade dos recursos hídricos de cada país, ou seja, daqueles países produtores. Esse conceito, né, isso que eu falei até agora, quem disse foi John Anthony Allen, que é o Tony Allen, em 2003. Ele falou. Mas, o seguinte, voltando um pouco no tempo, né, com o objetivo de dimensionar de forma econômica as relações entre países, foi desenvolvida a abordagem da chamada água virtual, que é um conceito que foi desenvolvido, como eu falei, pelo professor Tony Allen, pertencente ao Departamento de Geografia do King's College London, né, da Escola de Estudos Orientais e Africanos, né. Ele desenvolveu esse conceito em 1993. Esse conceito surgiu da cabeça dele após ele admitir que o termo de água embebida que ele tinha inventado anteriormente, ou tinha criado, né, não teve êxito na medida em que não tinha o reconhecimento dos gestores de recursos hídricos, ou seja, dos gestores de águas. Esse conceito de água virtual levou, pois, quase uma década para a obtenção de seu reconhecimento no mundo todo, sendo esse tema debatido pela primeira vez em 2002, no encontro internacional, né, de comércio água virtual, realizado em Delft, uma cidade holandesa. No ano seguinte, em 2003, foi dedicada, então, uma sessão especial à questão do comércio de água virtual no terceiro Fórum Mundial da Água, que foi realizado no Japão. O Tony Allen sistematizou os principais elementos do conceito de água virtual, destacando a necessidade que esse recurso, né, desse recurso em decorrência do crescimento da população mundial e do padrão também de consumo de alimentos, né, que, por sua vez, possuem implicações diretas sobre as formas de uso da água. O pesquisador Allen, então, ele demonstrou como milhões de litros de água, ou seja, do chamado ouro azul, né, são usados na produção de alimentos, na produção de commodities que são vendidas no mercado internacional e após transacionados no mercado internacional sem receber a devida remuneração. Ou seja, a água é muito utilizada para a produção e não é quase considerado um fator de produção não tendo a remuneração devida, né? A expressão água virtual passou a ser mais reconhecida quando um grupo de pesquisadores liderados pelo professor Hoekstra, da Universidade de Twente, do Departamento de Engenharia da Água, de Gerenciamento de Águas, na Holanda, que também é cofundador e também diretor da Rede de Pegada Hídrica, e também pesquisadores ligados à Unesco, né, a Fundação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que pertencem ao Instituto de Educação da Água, realizaram um trabalho de identificação e também de quantificação, de cálculo do fluxo do comércio de água virtual entre as nações.
E isso tornou o conceito de água virtual mais operacional ainda, mais conhecido. O termo água virtual não pode ser definido a partir de duas abordagens diferentes, né? A abordagem da produção e do consumo. A abordagem da produção aborda e mensura a água virtual como sendo aquela exata, não é? No local de produção da commodity, da mercadoria. Porque quando você vai para a mercadoria, ela depende das condições específicas de produção, incluindo o lugar, o tempo, a eficiência, né, que é o clima, a eficiência de utilização da água. Já na abordagem de consumo, né, o teor da água virtual é definido como a quantidade que teve sido necessária para produzir a commodity no local em que é consumida. Por exemplo, eu comprei uma commodity do Japão e estou no Brasil, né? Então quanto eu gastei no Japão? E quanto eu gastei aqui no Brasil? E no caso eu não olho quanto eu gastei no Japão, eu olho quanto eu gastaria no Brasil para produzir essa commodity. Essa quantificação que eu disse aqui agora, da produção no local de consumo, ela é bastante útil quando se tem por objetivo quantificar a economia de uso de recurso hídrico por intermédio da importação de mercadoria em vez de produzi-la no local de consumo. Né? Eu vou poupar o recurso hídrico do meu país, eu não produzo aqui, compro de um país estrangeiro. Produzir 1 kg de grãos em um país árido, por exemplo, pode exigir 2 ou 3 vezes mais água do que produzir em um país úmido, né? Dependendo das condições de cada país. A água virtual é, pois, uma medida indireta dos recursos hídricos consumidos por um bem, por um produto, por um serviço, ou seja, por um bem e serviço. Segundo esse conceito, a água virtual está embutida nos produtos, não apenas no sentido visível, físico, ou seja, está dentro do produto, não. Ela também está no sentido virtual, considerando-se a água necessária em toda a cadeia produtiva para produzir aquele produto. As discussões técnicas caminham no sentido de que esse parâmetro seja considerado como um instrumento estratégico na concepção de políticas públicas e privadas de utilização dos recursos hídricos. Perfeito? Pessoal, o que tínhamos para o momento, né? E depois vamos falar sobre a pegada hídrica, né, na nossa próxima aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, né? Avaliem nosso canal e continuem a mandar seus comentários. Até mais!